Boa tarde, eu me chamo Dani Oliveira, tenho meus canais nas redes sociais, no YouTube A Palavra Declara, tenho um podcast e nessa tarde venho fazer mais uma gravação de uma carta da Bíblia, que é a 1 Tessalonicenses, para abençoar nossas vidas pelo poder libertador da Palavra de Deus. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças pela fé da Igreja. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que mostra que Paulo, tinha uma gratidão muito grande pelo povo de Tessalonicense, que eles o receberam bem, acolheram a palavra do Senhor nos corações dele, e essa fé que nasceu no coração deles frutificava, Eles frutificaram em amor, perseveraram, e criam na esperança que tem que estar no coração de todos nós cristãos, Que um dia Jesus voltará para resgatar o seu povo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício, quando estávamos convosco. É muito importante frisar que quando levamos a palavra do Senhor, o Senhor é o que nos respalda. Por meio do Espírito Santo que vem habitar conosco, o Senhor faz sinais, maravilhas, opera milagres para que o seu nome seja glorificado. Então, quando representamos ao Senhor com verdade, na presença do Espírito Santo dele, coisas grandiosas acontecerá. Por isso que nós não vamos por nós mesmos, mas vamos pelo poder do Espírito Santo. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Então, muitas vezes recebemos a palavra e parece às vezes que algo não mudou, mas tenhamos a certeza que o poder de Deus está em nós, que o Espírito Santo está operando em nós, que a graça maior do Senhor é sobre nossas vidas, que Ele derrama uma paz, uma alegria sobrenatural para que possamos vencer todos os desafios, e essa alegria vem do Espírito Santo. Aqui ele fala bem claro que apesar de muitos sofrimentos, eles receberam com alegria a palavra do Senhor, Eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E a partir, dessa posição de fé, as coisas começam a ir sendo transformadas. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentássemos mais nada a isso. Como é maravilhoso termos em nossa vida um testemunho de fé para que outras vidas sejam alcançadas.
o testemunho deles foi suficiente para ganhar não só a cidade deles, mas cidades vizinhas. E Paulo disse, não precisou acrescentar mais nada, porque só eles olhando para vocês, vendo a atitude de vocês, a fé de vocês, eles creram. Eles desejaram ter o que vocês tinham, né? E isso é muito maravilhoso. Isso nós devemos todos os dias querer para nossas vidas. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais o céu, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, aqui está sendo bem claro que tem uma ira que virá, Mas quando estamos firmados com o Senhor, quando temos a direção do Espírito Santo em nossas vidas, Ele nos faz permanecer firme, ele nos dá fortaleza, ele nos dá entendimento, sabedoria, ele nos ajuda a permanecer firme, aguardando, a promessa. E que a cada dia vamos nos santificando, nos regenerando, para que quando o Senhor voltar, Jesus voltar, possamos estar preparados e guardados dessa ira, que virá para o mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdadeira pregação da palavra. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento. Nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas, pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele, para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como, noite e dia, trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E saibais ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. A igreja deve acatar a palavra. Outro motivo ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes,
que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que creis. Então, irmãos, a palavra de Deus tem um poder de operar, de transformar, de capacitar, de empoderar. Quando acolhemos, quando a recebemos com amor, quando cremos que ela vem de Deus, que ela é a verdade, né? Foi isso que aconteceu com o povo de Tessalonicenses. Eles acolheram a palavra de Deus, como a verdade, que os libertaria, que transformaria a vida de todos aqueles que ela tocasse. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte de vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus, e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados, contudo sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Então, não devemos nos enganar. Sempre haverá e se levantará opositores para impedir que essa palavra seja levada, que ela alcance o coração daqueles que o Senhor quer alcançar. Porque o objetivo de Satanás é paralisar, é roubar a semente, é fazer com que não cumpramos o propósito. Mas o Senhor levantou pessoas, designou pessoas para ser seus mensageiros, para levar essa palavra e, pelo poder do Espírito Santo, convencer corações para que esses creiam e se arrependam e possam chegar ao pleno conhecimento da sua vontade, da sua verdade e alcançar a salvação. O amor de Paulo pelos discípulos. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar, face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Então, Paulo disse bem claro que tentou 2 vezes ir lá naquela cidade novamente e foi impedido por Satanás. Satanás levantou situações, ocasiões que impediu dele ir até aquele povo. Mas ele se alegrava, porque diante de Jesus, de Deus, aquele povo era uma coroa de glória para eles diante do Pai. Porque eles receberam a palavra, eles frutificaram, eles permaneceram naquilo a qual o Pai preparou para eles. Então a nossa alegria seja ver os frutos da nossa colheita para Deus, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 3. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas e, desse modo, enviarmos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando,
enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Timóteo retorna com boas novas. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tem de uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4. Quanto a mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus e, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoe cada vez mais. Aqui o título está dizendo, vivendo para adorar a Deus. Então, eles já viviam uma forma agradável ao Senhor, né? E Paulo estava falando para que eles, fossem encorajados a continuar cada vez mais unidos com o Senhor, crendo, que a fé deles a cada dia aumentasse, para que eles continuassem trilhando as veredas da justiça, a qual eles tinham, encontrado em Jesus. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pelas paixões de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Porquanto aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. O cristão deve agir com amor. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoais nisso cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos,
de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. A volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os que não possuem a esperança. Então, gente, aqui é um ponto muito importante, né? Ele está falando não sejais ignorantes quanto aos que já dormem no Senhor. Ele está falando literalmente de quem já partiu, né? E partiu com o Senhor, né? Nós não devemos, né? Devemos sentir como pessoas, né? Como uma perca, mas não devemos ficar triste a ponto de não querer mais saber de nada, murmurando tudo. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, temos a certeza e a esperança que quando morremos no Senhor, juntamente com Ele, ressuscitaremos na sua volta, porque temos a vida eterna que nos foi prometida e dada por Ele. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Então a palavra é bem clara. Os que dormem nele, os que faleceram com ele, servindo a ele. Então devemos ter cuidado, irmãos, porque não sabemos qual dia e qual a hora que o Senhor nos permitirá partir desse mundo. É importante que estejamos nele, servindo a ele, para que quando, ele voltar, o seu reinado começar, possamos estar na presença dele e vivermos para a eternidade servindo ao Pai. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5. Cristo retornará em breve. Caros irmãos, em relação aos tempos e época, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormimos,
dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os que vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam. Para convosco, caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que ademoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Irmãos, orai por nós, assim todos os irmãos, saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Em nome de Jesus, amém. E assim encerro mais uma carta para vocês. Que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, nos dar a sabedoria do alto, para que, com o rema da palavra do Senhor em nossos corações, possamos a cada dia viver de forma agradável na sua presença, servindo-o com amor e dedicação. Em nome de Jesus, amém.